pessoal, que saudade! Estamos de volta, quarta temporada do nosso podcast Eu aos 40 e hoje com um bate-papo, você já está acostumado, muito produtivo. Eu tenho certeza que para você que é empreendedor, para você que quer empreender, esse episódio é especialmente para você. Quero agradecer meu amigo Marcelo, ele que é um empreendedor. Eu costumo dizer, Marcelo, que empreender no Brasil é coisa de doido. É isso mesmo? Boa noite, Michel. Obrigado pela presença. O empreendedor no Brasil tem que ter coragem. Nem você falou, não é fácil. Por diversas situações. Pela confiança, pelas lutas. Os mais próximos não vão crer em você. Os mais longe serão aqueles que vai prestigiar. Você tem que entender que você vai se sentir sozinho às vezes. É aquela história do amigo não prestigia. Isso. Que o inimigo às vezes pode virar o amigo, é isso? Isso. E principalmente, né, Marcelo, quando fala empreender no Brasil, a gente não está falando de empresas familiares, empresas que já têm nome e vão passando do bisavô, pro avô, pro pai, aquelas empresas são consolidadas. Quando se fala em empreender no Brasil, a gente está falando de empreendedor que começa do zero, Sem dinheiro. sem nada. Acorda um dia, rumo uma máquina velha, vou começar a fazer carregador de bateria. Trabalhando numa empresa, trabalha de dia, faz carregador de noite. Vende um, dois. Vende um, dois e vai tocando. Sem dinheiro. Antes de a gente entrar nessa questão do MEI, nessa questão do micro, do pequeno, do grande empresário, de como empreender nesse país, que muitas vezes ele não incentiva, né, o pequeno. Eu quero saber quem é o Marcelo. Da onde veio o Marcelo, para a galera poder também acompanhar o nosso raciocínio do bate-papo, Marcelo. O Marcelo tem raiz pobre, simples e humilde. Batataense. Da primeira série até o terceiro colegial, EESA, casado com a Camila, maravilhosa, linda. Sou assistente social formado também. Legal. Sou assistente social formado. Não fiz carreira nessa área, porque eu fiz por amor e por questão social, não foi por fazer carreira em meio político, mas sei e entendo que a minha vida nessa terra é desenvolver política pública. Hoje, tenho uma empresa de transformador, a gente está em 4 funcionários, comecei como ME, como MEI, hoje a gente já é ME, e devido ao cenário, Batatais já tem um campo nesse segmento. A gente já faz 3 anos, Michel, que está se consolidando no mercado. E a gente fica grato, porque nem você falou, você começa sem dinheiro. Não existe linha de crédito. Fala-se que existe linha de crédito no meio. É muito difícil a pessoa ir lá e captar esse recurso. É porque a exigência é muita, né, Marcelo? Você não consegue, porque geralmente o MEI é aquele cara que acreditou numa ideia. Isso. E se ele tiver algum investimento, tudo que ele tinha, ele colocou nessa ideia. Sim, é basicamente isso. Não ganha dinheiro no início, é difícil, a não ser que seja algo bem relevante. Baita do negócio. Isso, mas não ganha. Por exemplo, na questão elétrica, setor energético, você compra muito material, cobre, chapa, mão de obra, máquinas, ferramentas, que você tem que ter ferramentas, então você não ganha, você só investe. Investimento e é tudo à vista, né? Não tem aquela coisa. Sim. O máximo você consegue parcelar num cartão, só que para isso você precisa ter um giro para ter um cartão com um limite legal. Isso. A gente começou comprando tudo à vista. Hoje, como a gente já está 3 anos no mercado, Michel, compramos tudo de Ribeirão Preto. Pouca coisa de Ribeirão Preto e São Paulo. Pouca coisa como fio, cabo flexível. A gente compra, prestigia uma loja aqui. Não vou falar o nome, porque se eu falar depois eu vou querer um cascai. Então você vai me ver. Depois você cobra. Depois eu vou falar que eu e o Michel que é um cascai. Então assim. Que é um cafezinho. Você é a maior daqui de Batatais, fica ali na entrada do Jácamo Rampim. O povo despreza o bairro ali, mas é um bairro muito amado e tem muita gente boa ali, viu, pessoal? Demais. Pelo amor de Deus. Então você fica ali. Então se você é dono, que eu conheço vocês, eu vou todo dia lá praticamente.
Solta um dinheiro aí pra mim pro Michel. Um dos donos começa com J, mas de outra hora a gente conta aí. Então, assim. Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho então da empresa. Vamos lá. ICT. Indústria e Comércio de Transformadores. E como é que foi essa ideia? Você já estava no ramo de transformadores? Você é assistente social? E aí a galera deve estar perguntando, mas pega lá, deixa eu entender esse fio da meada. O assistente social, ele começa a empreender no ramo de transformadores, que é um ramo muito louco, né? Eu amo a estética do transformador. Sim. Eu acho que qualquer transformador, se eu sou o empresário transformador na minha casa, ia ter na estante, em vez de porta-retrato, ia ter transformador. Muito bonito. Eu acho muito bonito. E no caso, esse daqui é pesado, se ele falava que ele é de... Esse daqui é para jardinagem. Não, isso é irrigação. Pivô de irrigação. Tem um painel, ele passa energia nesse painel, ele ajuda a tocar o pivô de irrigação, aqueles pivô grandão que você passa na beira de piscina, ele jogando água, esguichando água. Ele tem a função de ajudar as bombas, junto com o outro transformador trifásico, a bombear água para a lavoura. E é muito louco. Como é que você entrou nesse ramo? Você já conhecia esse ramo ou você caiu de paraquedas nele? Não, Michel. Com 17 anos, eu comecei numa empresa de transformadores. Aqui em Baratá. Eu trabalhava de office boy no Banespinha. Trabalhei muito tempo lá, né, de office boy. E esse dono dessa empresa me chamou. Ao sair do Banespinha, que coisa doida, né? Saí do Banespinha, deixei esse office boy, fui aprender. Trabalhei 3 anos nessa empresa, aí uma outra maior me chamou, fiquei 28 anos. Caraca, então você já era do ramo. Isso. Aí vinha projeto pra gente trabalhar, eu sempre perguntava pro patrão e pro engenheiro, como é que faz pra corrigir tal erro? Ele me ensinava. E eu ia guardando, fui indo. Fui indo, aprendi. Hoje eu domino isso daqui, pessoal. Olha a plástica, olha a beleza disso daqui. Não, e é bonito. Bonito, bem feito. O índice de aceitamento no mercado nosso está muito grande. Isso que eu te perguntar. Como é que tá o ramo? Como é que tá o ramo? Muito bom. O aceitamento está muito bom. E como que foi essa doideira? Você chegou na esposa e falou assim, ó, sei lá, chegou para almoçar ou chegou de tarde e falou assim, ó, eu vou montar a minha empresa. Eu cheguei, onde eu trabalhava, tinha muito problema de briga. Minha empresa não andava tão certo. Infelizmente, tem muitas assim. Financeiramente, você fala. Isso. Tinha muitos problemas. Eu falei assim pra ela, eu vi uma máquina de enrolar transformador lá em não lembro. A máquina era 1.000. Ficou 1.600 para trazer máquina. O frete quase foi o preço da máquina. Pode trazer que vai dar certo. A minha esposa falou pra mim. Só que eu pensei assim, vou ter uma, de vez em quando eu faço um carregadorzinho. Aí se parecer um queimado, eu arrumo e ganho um troquinho. E a princípio você não pensou em... Não! Você não abri trabalhando aqui e vou fazer. Isso, não abri e-mail nem nada. Nada. É porque você já manjava, né? Você já sabia achar o defeito, você já sabia... Aí pus essa máquina... Em casa mesmo? Em casa mesmo. Parecia um carregador, fazia. Parecia outro, fazia. Foi parecendo coisa. Hoje eu não faço mais carregador porque não dá mais nem tempo. Hoje é só transformador. Então você começou a mexer com um carregador, com uma máquina, com essa máquina, e foi... Então a gente pode dizer, Marcelo, que o empreender para você, ele aconteceu. Ele aconteceu. E não foi algo que você sentou e falou assim, mas me diz uma coisa. Eu nem planejei isso. Pra te falar mas quando você e a esposa sentou, sei lá, e falou, cara, chegou a hora. Ou não teve isso também, foi acontecendo? Não. Chegou um dia, né, que eu estava trabalhando muita noite. Eu trabalhava de dia na empresa e os meus patrões já ficou sabendo. E eles chegavam e me eu sei que você está trabalhando de noite fazendo transformador. Só que eu era muito bom de serviço. Deixa eu passar serviço. Não. Eles me mandavam embora, porque eu não tinha quem pôr no lugar. Os caras ficou doidos. E aí você começou a fazer dupla jornada. Aí eles sabiam, eu falei, já que eles sabem, eu vou esconder. Só não pego coisa deles e não vendo pra coisa deles, não tem problema. Só que chegou um dia eu falei, Fabiano, não dou mais conta. Porque assim, eu trabalho o dia inteiro em pé, enrolando transformador e montando. Chega aqui agora, eu vou até 2, 3 horas da manhã. Ela falou, Marcelo, vem aqui. Ela é boa. Ela administra. Eu não administro nada. Eu entendo disso aqui. A administração é tudo da Camila. Assim, né? Pode parar. Pode ficar só na empresa lá, porque você já sustenta nós e já pode contratar gente para te ajudar. Porque você não vai dar conta. E assim foi, Michel.
E aí vocês abriram a empresa, Como MEI, começou com o MEI, pequenininho ali, Como fazendo a tarefa de casa. isso, aí é no nome dela. Uhum, Aí, por questão de concurso, não pode ter. uhum. Aí teve que fechar no nome dela, já abri no meu nome, saí da empresa, abri no meu nome, foi indo, o governo desenquadrou nós automaticamente para a ME, PME devido à arrecadação. devido ao faturamento, que estourou, nós nem sabíamos. Aí mudamos de contabilidade, porque a outra contabilidade estava deixando a Deus dará, né? Porque assim, é ela que tinha que olhar isso pra gente. Sim, né? sim. Porque assim, muda tudo, né? Muda a nomenclatura, Isso. muda o recolhimento, muda o Muda imposto, imposto. e isso agrega no valor. Agrega um valor. Agora podemos dizer então agora, viu Camila, que você tem 80%, aí você tem. Ela é o restante dona. é ele, né? Não, se bem que ela merece também, né? Pelo amor de Deus. Porque assim, você só entende disso, o resto é com ela. Tem uma coisa assim muito engraçada, Michel. A gente, você tem 40? 40, eu tenho 40, vou fazer 44. No decorrer dessa vida, você que está vendo a gente aqui, infelizmente, a gente conhece mais gente ruim que boa. Sim. Demora passar gente boa na nossa vida, Michel. Por isso que a gente sofre um pouco. E às vezes quando E passa, é a gente verdade. não acredita muito que é muito bom, porque a gente é acostumado tanto a tomar nas costas, pá, que quando a gente não tá tomando, a gente fala, opa, alguma coisa tá errada. É sempre assim. Então, assim, demora a passar gente boa na vida da gente. Mais fácil, né? Mais Passa. E a Camila é uma dessas. fácil para agregar. E isso é bom, né, cara? Porque assim, a gente vê, você também é, Camila, batataense da Gema, 2 batataenses, com famílias constituídas aqui, Sim. trabalhando aqui, Sim. gerando emprego aqui. E aí eu quero entender que a gente está numa situação, sei lá, política, no qual os nossos governos, quando eu falo os nossos Geral. governos, federal, estadual e municipal, incentivam o pequeno empresário. Ou eu estou errado? Não. Tem-se uma política pública nas cidades. Tem-se. Que incentiva, que ajuda quem quer começar. Mas é muito pouco. Vou usar um exemplo. Eu vendo transformador para uma empresa lá em Jardinópolis. Uhum. Vai lá na incubadora de Jardinópolis. Em Jardinópolis, a incubadora de empresas, que é a Serge, como se fosse uma CI daqui. Que também é mantida pela associação de lá, Isso, comercial. é a mesma situação. Só que lá, eles colocam você, 400, 500 reais. Na época, uma empresa que estava lá, um dos donos, falou para mim, que eu falei da dificuldade aqui de achar barracão aqui, pediu para mim para falar, sou de lá de Batatais, eu quero ficar lá mesmo. Só que lá, eles estipulam 2 anos para você ficar. Você não pode pegar 5, 6 barracão e ficar a vida inteira. Sendo consolidado, já abastado financeiramente, mérito dele, glória a Deus por isso. Sim, não tem nada contra o abastado e é o que a gente financeiramente. quer que ele cresce. Isso, que ele tenha 1000 funcionários. Mas o que o pessoal precisa entender é que a incubadora de empresas, ela é justamente para isso, para dar um start no cara. E quando o cara cresce, sim, ele vai com as pernas próprias. Porque senão, Marcelo, a incubadora de empresas vai ser um local de, sei lá, o cara vai ficar ali com o resto da vida. Não pode. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Não sei se existe lei para isso. Em Jardinópolis é assim. Ah, não, mas se eu tiver, tem a Câmara Municipal para criar leis. Mas eles não vão criar. Porque assim, Marcelo, eu penso o seguinte, eu acho que hoje se fala muito em Batatais e se cobra muito em Batatais. Você mesmo que está vendo aí, você já deve ter cobrado, Batatais não gera emprego. Mas a gente tem grandes empresas aqui. E quando eu falo grandes empresas, eu não estou falando grandes de tamanho, não. Empresas importantes, como é o seu caso, que tem comércio, que Sim. pode expandir, e só não expande porque ela não consegue. Porque ou ela não tem um local físico maior, ou ela não tem incentivo. E muito se fala em políticas públicas em ajuda e subvenção do município para com essas empresas. Eu já tive cidades, em Minas Gerais, por exemplo, existem cidades lá que ela zera a alíquota municipal daquela empresa por 1 ano. Ou ela... Serrana está fazendo isso. Ou ela ajuda no terreno. E aí a gente aqui, do lado de Batatais, a gente paga 2 pedágios, Ribeirão e Sertãozinho. Sertãozinho há 15, 20, 25 anos atrás era menor que Batatais.
Justamente. E hoje é um polo industrial. Por quê? Houve alguma intenção política lá atrás para incentivar o empresário. E você acha que Batatais está aquém disso? Ou Batatais está caminhando? Ela está tentando. Porque aqui é uma cidade que todo mundo fala assim, olha, não tem emprego. Não tem geração de emprego. E de fato, a molecada viaja fora, a gente tem uma baita de uma faculdade, a molecada vai viajar para Ribeirão e para Franca para formar, forma, a prefeitura ajuda a subsidiar esse ônibus, ela paga, se não me engano, 60%. E esse cara, quando forma, eu, Michel, entendo que se a prefeitura está investindo nesse jovem, é para ele prestar um bom serviço aqui. Esse jovem forma e ele vai trabalhar onde? Ribeirão, Franca, porque aqui não tem emprego. Então, assim, a prefeitura está jogando essa grana fora, não que não tem que ajudar os estudantes, pelo contrário, acho que tinha que ajudar 100%. Isso. Mas tinha que pensar para quando essa galera formar. Universal tem que ter. Exato, ela prestar um serviço aqui, porque é um investimento. E eu penso assim também na empresa. Eu olho a empresa do Marcelo e falo, opa, para esse da Gema, o que ele precisa daqui? Marcelo, o que você. Eu preciso de um espaço maior, eu preciso. Cara, a gente está abrindo um novo, antigo, velho, industrial. Mas e aí? Qual é a política pública que a prefeitura, que a Câmara Municipal, através de leis, tem oferecido para o empresário Batatais? Você que está no ramo. Estou falando como fora do ramo. A gente tem a empresa do podcast, tudo, mas é uma empresa totalmente familiar, diferentemente da sua. Sim. Para o pequeno, tem incubadora lá no distrito. É aberta para todos? Tem muito empreendedor pequeno. Eu acho que não consegue atender todos. Só que eu acho que falta iniciativa. Por quê? Se você vai lançar um outro novo distrito, atrás, indo para Franca, o que você pode fazer? Uma outra incubadora lá. Sim. Você distribui 50 terrenos lá para 50 empresas. Você não poderia ter criado um pavilhão grande, com vários blocos, uma outra assim, incubadora? Sim. Não precisa de um espaço tão... Um polo têxtil. Vamos lá. Quantas empresas têxtil tem lá? Tem espaço vago ali sobrando ali perto do IESA. Não, tem mais anexo espaço. à delegacia. Sim, sim. Que é do Estado, que aí entra a Câmara Municipal com a Prefeitura, pedindo ao Estado a cessão ou então a doação daquele pedaço. Sim. Só tem mato ali. O que acontece? Ali, hoje já está migrando o polo têxtil em empresas que não são do segmento. E eu não desculpo. Eles vão para onde? Exato. Pega aí, se o setor têxtil não ocupou, alguém tem que ocupar. Não tem como eu falar que eles são ilegais? Mediante a lei, sim. Só que ele quer trabalhar. E quantos funcionários ele deve ter ali? E outra coisa, você tem que pensar no desenvolvimento da cidade. Sim. Senão daqui uns dias, do lado da minha casa, vai ter uma indústria. E aí o barulho, ou de repente a movimentação, vai me atrapalhar. Não pode. E eu não condeno, é o que você falou. O cara precisa crescer, o cara precisa de um lugar. Se o poder público, ele não... E quando fala oferece, gente, vamos deixar claro. Não é dado, não. Exato. Cria um pavilhão com 20 blocos, chama os empresários que já estão lá. Vamos pôr assim, mais ativo, um exemplo. Os pequenos. Vamos lá ver se ele produz mesmo. Faz uma historinha. Vai lá, vamos ver. Vamos ver o produto do camarada. Mas não tem isso. Até no distrito industrial que já existe Batatais, ou não tem essa fiscalização. Porque assim, eu entendo que quando o município ele cria uma área comercial e ele distribui esses terrenos, e quando a gente fala distribui, vamos deixar claro que ele vende. Ele não dá, não é? Às vezes ele dá um prazo maior para pagar, às vezes num preço um pouco melhor. Que é justo. Mas em troca da geração de emprego. Mas é pago. Sim. Porque a galera às vezes fala assim, eu vou ganhar o terreno. Não tem isso. Não tem ganhar minha casa, minha vida, você paga tudo. Tudo você paga. Mas assim, não tem uma fiscalização, porque existe uma lei que a partir do momento que você está num polo industrial, a empresa tem que cumprir alguns quesitos. E um deles, se eu não me engano, um exemplo, se o Marcelo hoje, a indústria de transformadores do Marcelo, ela tem um terreno no distrito industrial antigo, ela automaticamente não poderia ter um outro no novo, ou não existe isso em Batatais? Eu acho que ela até pode ter. Só que aquele outro terreno, vai alugar, ela vai vender, ela vai... O que vai ser feito? Porque tem que ser para uma outra empresa. Isso. O que vai ser feito? Você vai construir uma quadra de tênis lá? De futebol? Sim, Sabe dentro assim? de um centro industrial. Eu não estou dizendo que está fora da lei.
Só que é muito descabível para a situação. Discrepante. Mas assim, porque assim, a gente não vê esse Sertãozinho. E a gente cita Sertãozinho porque é um polo que deu certo. Isso. E obviamente que quando você for montar a sua empresa transformadora, eu tenho certeza que você ficou de olho em empresas de transformadoras que deram certo. Claro. Você não pegou Visitei sites onde eu trabalhei, eu via como eles faziam. A gente analisa tudo. Cara, você como empresário, qual que é a tua visão sobre a política pública para o empresário? Aqui na nossa cidade, assim, sem papas na língua, a cidade ajuda, porque assim, todo mundo reclama do desemprego. Não tem emprego, não tem geração de emprego, entregar currículo em Baratais é a coisa mais difícil do mundo, o pessoal não te chama, tal. Ok, beleza. A prefeitura precisa gerar emprego, o município precisa gerar emprego. Mas qual que é a forma de gerar emprego? A gente está no caminho, a gente está trabalhando, a associação comercial também, ela prepara esse empresário. Como é que está essa questão? Eu não tenho contato com a associação. Eu acho que é muito fechado. Eu entendo que é muito fechado. Não é aberto para todos. Eu não posso falar que não é aberto. É a tua visão. A minha visão é que é para alguns. Convidar as mulheres. Isso, tem um grupo de mulheres ativas ali. Não podemos montar um grupo de homens também? Ok. Não podemos fazer coquetel de homens também? Não podemos. Vamos ouvir os pequenos. O espaço aqui é grande, onde a gente faz as reuniões na ACE, na associação. Vamos ouvir eles. Vamos ver o que a gente pode fazer com o Juninho, o prefeito, com os legisladores. Porque seria o... Vamos chamar o sindicato. Sindicato metalúrgico aqui. Assim, a gente faz coisa errada, eles baixam lá. Mas levou a bala pro funcionário, tá certo. Não tem que fazer nada de errado pro funcionário. Ok. Entendeu? Então, assim, juntando essas competências, órgão público, associação, incubadora, o diretor da incubadora, o presidente, o vice, o secretário, o sindicato. Porque a CE aqui tem que administra. Isso, a incubadora sim. Ainda, mas né? o sindicato tem um nome a zelar, tem fiscalização, eles fiscalizam. Então, assim, e aí? Para pequeno, empresário não tem. Eles podem falar, mas já tem a incubadora, só que é pequeno, né? Não consegue atender a demanda. Realmente, não consegue. Mas procurou fazer a incubadora? Procurou. Porque aquela, se não me engano, foi feita em 2004. Procurou espaços vagos aí, procurou conversar, procura. Porque assim, hoje eu mantenho 5 funcionários. São 5 famílias. E hoje eu não posso, eu não sei se você sabe a realidade do metalúrgico, eu não posso pagar menos de 2,130. Se ele for aprender ou não, se ele saber, eu tenho que pagar mais. Se ele for entrar lá para aprender, Michel, tem que ser esse aqui. 2,130. E se você não paga, o sindicato corre. Sim. Mas quando você precisa, você tem algum aporte nesse sindicato? Você tem algum aporte? Existe na cidade de Batatais algum órgão, sei lá, seja ligado pela CE ou pela prefeitura, que está ali disponível a falar com o pequeno, como você disse? Só o sindicato dos metalúrgicos. Aí eu não posso também ser um cara mal agradecido. O Anderson e o Reginaldo, que é o Sabará, eu não chamo ninguém por apelido, né? Eu tenho o hábito de não chamar, eu chamo a pessoa pelo nome. Eles estão tentando me ajudar nessa questão. Bacana. Eles foram lá, pegaram na mão o Anderson, o Osmar, foram os 4, pegaram na mão. Ô Marcelo, você tá produzindo uma coisa boa. Nós tá vendo, porque nós já entrou no... Porque assim, tem dissídio, então eles vão lá passar. Ó, os meninos, o dissídio é isso, então eles vão lá. Direto, então eles vão. Então, só não recebe eles as empresas que andam tudo errado. Quem não deve, não teme. Então eles entraram lá, tomaram café, sentaram. Por mais que não é grande, mas eles ficaram à vontade. Andaram lá. Isso é importante, né? Tenho 3 máquinas de enrolar bobina. Uma está desativada porque não cabe. Comprei uma serra para cortar madeira. E eles viram essa realidade? Viram, falou, não, nós temos que te tirar daqui. Você produz. Perguntaram quanto que eu pago de imposto. Aí eu falei, em torno de 2 e pouco. Ele falou, Marcelo, você está gerando receita. Você tem que sair daqui.
E eu te fiz essa pergunta mesmo Então, para te instigar. Então, assim, eles... O Reginaldo Oliveira, o Sabará, ele é vereador. Isso. Ele pode encabeçar alguma coisa. E a gente está prestes aí, eu não sei como é que está a questão do nome escritural, se já foi comercializado todos os terrenos, se não foi, enfim. Mas eu acho que a gente pode ter uma visão, né, Marcelo, que amplie esse norte, que dê uma visibilidade, uma ajuda, um aporte para os pequenos. Sim. Se ele falou um grupo de mulheres da C, porque não um grupo de homens, por que não um grupo dos pequenos? E ver movimento. Qual que é a necessidade. Tem que ter. Tem muita gente que tem dificuldade no marketing. Sim. Outros têm dificuldade na apresentação do seu produto. E às vezes tem um baita de um potencial ali atrás que pode ser bom para todo mundo. Sim. Porque assim, se a sua empresa, hoje você tem 5 funcionários, se a tua empresa tem 10, 20, 25, 30, é bom para todo mundo. É bom para você, como proprietário, é bom para os funcionários, é bom para a cidade que vai arrecadar mais impostos, e essa grana que é pago de salário, essa grana que você vende, o seu lucro, ele gira aqui. Uma saída para o pequeno empresário. Eu não vejo outra. A saída é: constrói pavilhão. Mais fácil para manter direitinho. Isso. Constrói pavilhão, Michel. Vocês, ex-legisladores, vereadores... Tá dada a ideia. Constrói pavilhão. Porque se você também pegar um pequeno empresário como eu, que tem um capital de giro não tão alto, não tem. Mas é potencial. Eu não consigo levantar um barracão lá rapidamente. Ah, sim. Eu demoro. Sim. Exato. Você entendeu a lógica? Então, o poder público vai, levanta, sim, e a gente vai pagando mensalmente. Ninguém quer nada de graça. Não, em troca de geração de emprego. E aí, a partir desse momento, o poder público, ele passa a ter várias regras que ele vai chegar no final do mês da empresa do Marcelo. Marcelo, você não está cumprindo. Isso. Com risco de até você perder. Não é assim que funciona o financiamento. É assim. Então, assim, mesmo quando você tem um terreno, você financia a construção, o terreno fica alienado para o banco que te prestou a grana. É igual o carro. Sim. Até que você não pagou ele, não é seu. Se amanhã depois te der um problema, você corre de perder. É eu tenho daí. certeza. Porque assim, eu tenho certeza, Marcelo, que esse nosso bate-papo, e na realidade, viu, pessoal, eu sei que o nosso conteúdo ele é conhecido por ser polêmico, mas esse bate-papo não é para dar indireta para ninguém, não. E nem é político também, não. Pelo contrário, a gente está aqui com um empresário que tem um produto de alto potencial, sim, que já tem uma clientela, e ele falando, cara, eu tenho dificuldade de ampliar minha empresa, eu tenho dificuldade de vender mais. Por quê? Porque não tem espaço. Hoje, fazemos essa linha monofásica para irrigação, mas já fazemos os maiores também trifásicos. Hoje já fazemos os de comando. Esse chama-se transformador de comando. Fazemos bivolt, fazemos autotransformador de partida, que é trifásico, alguns caviar trifásico, para seladoras, essas seladoras que você vê no mercado que cola o plástico e embala a comida, é um transformador que vai lá dentro. Nós fabricamos essa linha de áudio, às vezes queima teu amplificador, é um transformador lá dentro. Nós fazemos para cadeira odontológica, no Brasil, a ICT, a Indústria de Comércio e Transformadores, é referência. Nenhuma empresa é referência como nós. Para onde mais que você vende? Qual que é o estado, qual a cidade que você mais trabalha hoje? Independente do produto. Não o que dá mais lucro, que dá mais saída de quantidade. Ou não tem? Deus tem sido tão fiel no Brasil inteiro. Até para o Paraguai. Graças a Deus, que beleza. Até para o Paraguai. Marcelo, para você ter uma ideia, tinha um rapaz em Limeira que fabricava uma linha nossa. Limeira também, industrialmente falando, é gigante, né? Você viu o tamanho da Microsoft que nós viu lá? A Microsoft. Eu vou lembrar, depois eu te falo. Nós passamos um dia lá, tá vindo da câmera, passamos lá, o tamanho da gigante. O que acontece? Ele fabricava os transformadores para um pessoal tudo. Ele parou de fabricar e falou, vou comprar você. E você hoje fornece para mim? Ele fornece para o Brasil inteiro essa linha. Que bacana, Marcelo. Marcelo, a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando, porque assim, primeiro que você é um cara sem babação de eu, sem puxação de saco, quem me conhece sabe que eu não faço isso, mas assim, você é um cara muito leve, é gostoso de boa, da gente trocando ideia, porque assim, você tem uma visão
que primeiro você tem um coração gigante, né? A gente conversava aqui em off várias coisas e eu acho que é isso. Obviamente que você hoje tem uma empresa que você depende dessa empresa para sustentar a sua Sim. família, para sustentar mais 5 famílias, que são seus funcionários, ou seja, a empresa precisa acontecer, mas você não é um cara que só quer para você. Não. A dignidade e o bem viver tem que ser para todos. Para todo mundo, é bom para todo mundo. Eu falo isso toda Eu vou vez. te falar algo engraçado. O porquê que eu virei assistente social? Eu anexei, protocolei na Secretaria da Assistência uns 4, 5 anos atrás. Eu tenho um projeto que chama Somos, Transformação Social. Eu parei esse projeto, só que ele é baseado dentro da lei. Ele está até formatado no formato de ONG. Tinha um EXO, dentro desse projeto EXO, Espaço Social Cultural, tinha o PAAD, Plano Antidrogas, onde nós dávamos palestra, a mãezinha que às vezes ia receber o filho e não sabia como lidar o pós do menino vindo da internação. Sim, e o pré, quando ele está indo, a gente fazia um trabalho social muito grande lá, a gente parou, a gente vai retornar. Não, e eu preciso da tua ajuda. Não, você pode contar com a gente, porque eu acho que é o seguinte, muito se fala, e eu sempre questionei isso, quando você tem uma pessoa com algum tipo de vício aí na sua casa, em especial a droga. E aí as pessoas não entendem que não é só simplesmente pegar essa pessoa e internar. Não. Essa pessoa, todo o seu contexto de vida, as suas amizades, a sua família especial, que é o berço ali, né? Isso. Ela tem que mudar a forma de vida. Ela não pode ser. Existe um estudo de caso. Exato. O porquê? Tudo tem um porquê, Michel. Então você tem que fazer. Eu fazia um estudo de caso. A gente pode ver que o adicto, ele sempre migra o seu vício para outra coisa. Obviamente, tem vícios mais saudáveis, né? Eu sou viciado a caminhar, eu sou viciado a correr. Mas assim, isso é estudo, né? Que prova que assim, eu sou, infelizmente, hoje viciado ao cigarro. Sim. E assim, eu tenho certeza que para eu deixar esse vício, eu vou ter que me apegar a outra coisa. Sim. Você tem que... E mudar o contexto de vida, né, Marcelo? Mudar o contexto de vida, né? De vida. Cara, é isso que eu tô falando. A gente tá falando de transformador, do nada a gente entra pra coisa social. E eu acho que a vida é isso. Eu acho que você resumiu muito bem quando você falou assim, cara, tem que estar alegre. Você não falou essa palavra, mas eu já pego a sua e já ponho a minha. Tem que estar bom pra todo mundo, estando bom pra todo mundo, tá bom pra todo mundo e ponto. Michel, quando eu ia levar um interno, eu ia primeiro. Pra conhecer. Eu choro. Pra saber. Eu choro. Sabe por quê? Eu não levava a pessoa. Sem conhecer o lugar. É que é dolorido, né, cara? Não é simplesmente... Eu não levava, sabe por quê? A pessoa vai deixar a família aqui. Uhum. A família vai ficar aqui. A família vai ficar aqui pensando como é que essa pessoa tá lá. Aí eu entrego uma pessoa lá. Essa pessoa lá tem clínica que faz isso. Clínicas covardes. Pensa em financeiro e injeta remédios fortes, o camarada dorme 15 dias. Quem já internou gente em clínica picareta sabe o que eu estou falando. Então eu ficava 3 dias lá para conhecer. Os caras... Aí eu voltava, não é nessa que eu vou levar. Tudo preocupado com aquela pessoa. É porque, assim, é uma mudança, né? Uma mudança de chave grande. Né? Eu nunca fui dependente químico não, viu, pessoal? Me formei para serviço social, não foi para fazer carreira, e até muita gente me pergunta. Eu e a Fabiana tá com um processo de habilitação de adoção no fórum. Aí os assistentes sociais lá viu minha formação, perguntou, e você não pensou em fazer concurso? Não pensei em fazer concurso, não pensei em ganhar dinheiro com serviço social. O meu negócio é ganhar vida. O meu negócio é ser bom para as pessoas. O meu negócio é fazer o bem. Assim, não pensei mesmo. Marcelo. Não quis fazer concurso, não mexi com isso. Meu CRES, eu pago o CRES, é ativo. Minha carteirinha é ativo. Porque assim, nunca deixei. Porque amanhã depois eu retorno com um projeto, que é uma assistência social. O projeto tem. E inclusive, quando a gente estava anexado no centro comunitário da Vila Cruzeiro,
pessoal do CRAS lá, eles me pediam um relatório. Ia pessoas de tudo quanto é tipo de gente. Ia de gênero sexual oposto. Ia o negro, o branco. Ia. E eu amava estar no meio daquilo ali. Você sabe por quê? É gente da minha gente. Exato. Eu fui criado na Vila Cruzeiro. Estava em casa. Então, assim, você ser criado num lugar simples não diz nada a respeito de você. Pelo contrário, diz muito. Diz que você é família, que você tem. Sabe, o dinheiro, ele compra coisas. E é bom você ter um carro Sim, bom. é legal. Eu fiquei muito feliz de ver aqui a tua casa. Parabéns. Glória a Deus por isso. Amém. É bom ter. Amém. Sim. Só que eu vou te falar uma coisa pra você. Quando a empresa começou a andar, isso eu falo porque é verdade, Michel. E eu falei pra Fabiana, se Deus me der, eu não poder, com esse dinheiro, aliviar a vida de nenhum oprimido, de nenhum aflito, não adianta. Ela virou e falou, você é doido. Por que você está falando isso, Fabiana? Eu e você não quer viajar pra praia. Eu quero ter um carro melhor. Eu quero ter uma casa própria. Nós quer. Só que eu quero abençoar as pessoas também. Não só pagar funcionário, mas ver uma pessoa oprimida e abençoar. Então não adianta eu ter tudo. E só ter para mim. Eu acho que é sobre isso, né, Marcelo? Eu acho que é sobre isso. Eu acho que essa nossa passagem aqui na Terra, eu não sei se tem outra vida, se não tem, eu não sei para onde vai, até porque até onde eu sei nunca ninguém voltou para contar nada, mas eu acho que o que vale é isso. Porque assim, como você disse, dinheiro é bom, facilita, não, ajuda. Eu brinco que 80% dos problemas, pelo menos os meus, hoje é dinheiro. Só que 20% é isso, cara, é você saber olhar para quem mais precisa. E assim, cara, eu não sei se você já passou por dificuldade na tua vida. Muita. Quando, eu hoje eu prefiro muito mais ajudar do que ser ajudado. Mas quando eu precisei, eu não esqueço até hoje. Servir. Eu não Você esqueço gosta até de hoje servir. a pessoa que me ajudou. E essa pessoa, eu sou extremamente grato, eu já tive a oportunidade de falar para essa pessoa. E nunca vou cansar de falar isso. Porque assim, no momento que a gente menos espera, que a gente conhece as pessoas. E queria Deus, queria o destino, que hoje, nesse primeiro programa da nossa quarta temporada, no retorno do podcast, num cenário diferente, num lugar diferente, Eu sou grato. que você estaria aqui. Eu sou grato a Deus. Com uma história de superação, não só por empreender, Não. ou por gerar emprego, ou por acreditar num sonho, mas por ser o ser humano que você é. E aí eu gostaria de deixar o nosso canal à disposição não só da empresa, à disposição do seu projeto, à disposição da sua família, do que você precisar. Se de repente precisar que a gente cobre a administração municipal, vamos ajudar essa galera, a CE, enfim. O nosso canal está extremamente à sua disposição, de portas abertas, para você usar e abusar no bom sentido. Sim. O que precisar. E que presente, cara. A gente nunca vai aqui acabar com a vida dos legisladores, com o governo geral, com o prefeito, porque eles são autoridades e pronto. Foi eleito democraticamente. A maioria não tem é jeito. isso, a gente tem que respeitar e amar e pedir a Deus para que eles façam um mandato coerente e correto. Essa é a ideia. A ICT, que é a Indústria e Comércio, está na Coronel Joaquim Marques, 1003, ali na divisa do distrito. A gente está ali, não só vendendo transformador, mas tentando humanizar pessoas também. Dando oportunidade e vivendo oportunidades incríveis. Eu sou grato a Deus, muito obrigado pela oportunidade, por você ter abrido isso daí. Não é uma luta minha só. Você anda na cidade aí, o tanto de serralheria que está exprimida aí. Sim. Eles são trabalhadores. Exato. Aí eles fazem barulho. Eu não faço, a minha empresa não faz. Mas eles fazem. Eles estão no lugar inapropriado. E quem deveria... Mas o que eu vou fazer? Eles vão parar? Não, eles têm que ganhar o dinheiro deles. Eles têm que tocar... Um exemplo sim. Quanta serralheria você vem exprimida aí? Sim. Serralheiro? Olha o portãozão que você tem aí. Serralheiro. Dependeu deles. Então, assim, é gratificante estar aqui, Michel. Gostaria que você
abrisse uma lembrança. Isso daqui só para constar, viu, gente? Você vai gostar, você gosta de uma coisa, isso aí é bom para filtrar aquilo que você gosta. Se é que eu tô pensando. A Fabiana vai trazer pra Carol também. Ah, que isso! Só faltou você pôr um líquido aqui agora. Uai. Que é isso? Personalizado, gente! Que coisa. Marcelo, nossa, com nome e tudo. Que bacana, cara. Que presente. Essa semana aí a Fabiana trago da Carol. E aí depois a gente posta aí nas redes sociais. Marcelo, mais uma vez, que presente, cara. Pessoal, todo empregado, funcionário, colaborador meu, amigo meu que está na empresa, a Fabiana, a Camila, minha esposa, desenvolve para os nossos colaboradores. Isso daqui é pouco para um colaborador. O certo é dar dignidade. Tá certo, pessoal? E fica aqui minha gratidão. E eu aqui nesse episódio inteiro, olhando aqui os transformadores, eu falei assim, vou cantar ele para deixar aqui, que eu fui deixar ele aqui na mesa, tudo tal. Aí você me vê com essas coisas. Marcelo, que presente, obrigado, cara. Eu faço votos assim que a sua empresa cresça. Sim. Mas acima de tudo que esse coraçãozão aí vai crescendo junto, porque eu acho que a gente precisa de gente que faça a diferença. Sim. E quando eu falo faça a diferença, não é só ajudar as pessoas, não, mas que seja um ombro amigo, um ombro de apoio, porque assim, muitas vezes a gente se depara com pessoas pedindo ajuda, e aí quando a gente vai recorrer a alguns setores, aquela loja é famosa, eu já atendo. De repente não é isso que a pessoa quer, de repente a pessoa só quer um ombro amigo, ela só quer saber o que contar, e só quem já precisou de alguma coisa e pôde contar com alguém, sabe o valor disso dá. Cara, obrigado, que presente. E que essa quarta temporada seja iluminada, que eu tenho certeza que vai ser. Vai que ser. A gente começou bem. Vai ser. Nasce aqui uma amizade. Muito grande. Pode ter certeza. Nasce uma amizade. Você pode contar com a gente. Que nem eu falei em off pra você. A gente às vezes demora pra encontrar pessoas boas, né? Assim, pra gente conversar, bater papo. Né? E nasce aqui uma amizade. Né? Nasce aqui um produto, não é só isso. É acima disso daí, de um produto ou coisa do gênero. Nasce uma amizade. E você, a gente vai reativar os sons, né? Que já é estruturado dentro das normas, lei, tudo. E você vai ser o padrinho dela. Das sons. Nossa, que honra. Você vai ser o padrinho. Nem sei você se vai apadrinhar. Não, você vai apadrinhar ela. Você vai apadrinhar ela. A gente parou, foi um vacilo. A gente já estava. O assistente social tem umas falas técnicas, mas eu não falo. A gente já assistia, eles falam isso, que é natural, a gente aprende a falar isso. Mas lá eu tinha, assim, a gente conversava, tinha um diálogo, conversava todas as quartas e sexta, em torno de 30 pessoas. Então, assim, a gente precisa voltar, porque assim, tinha pessoas que queriam parar de tomar os remédios, tinha pessoas que estavam voltando da dependência e queria mais, assim. Você me acompanha? Que nem você falou. O cara não queria dinheiro. Aquela mão. Não queria dinheiro. Queria, você me acompanha? Às vezes é uma conversa. Entendeu? Uma atenção. Sabe assim, então o CAPS sabia do trabalho, então eu passava, eu transmitia relatório. É uma prestação de serviço para a administração municipal. E pessoas que estavam sendo cuidadas pelo CAPS, Centro de Saúde. Sim. Então assim, comentava algo para mim, fala para o teu psiquiatra, fala para o teu psicólogo, não esquece. Se você não falar, eu como assistente social e ativo, eu posso lá, sim, não te expor a vergonha, mas falar, o paciente está precisando disso. E no final ajuda a pessoa. Então é assim. Então você vai apadrinhar a gente. A gente vai fazer um muda batatais aí nessas questões. Conta com a gente. Esse foi o Marcelo. Falamos de transformador, falamos de assistência social, falamos da dificuldade do empresário. Que bate-papo. Marcelo, mais uma vez, obrigado, cara. E assim, a casa aberta, tá? Volta sempre, não só esse conteúdo, mas assim que você reativar o projeto, vamos vir falando. E conta com a gente, cara. Sim. Você já trabalhou algumas artes para nós, já temos logo, temos tudo. Aí precisa trabalhar mais. Né? Assim, preciso e a gente vai. Eu quero um espaço democrático, né, para trabalhar. Obrigado. Você entendeu, meu querido? Obrigado. Você entendeu, né? Muito. A você, obrigado, tá? Gostou do conteúdo? Curta, forte compartilha. Abraço, pessoal. Manda para quem você acha que se encaixa.
Eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito diferenciado. Tá? Semana que vem tem mais episódios do Os 40, tem mais bate-papo gostoso. Um abraço para você. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Michel. Quem nos assiste, boa noite. Pessoal, lembrando, não se trata de um produto. Se trata de ser melhor. Lógico, falei da empresa, um pouquinho. Mas foi mais um bate-papo mesmo, né, Michel? Contar a realidade do Contar a realidade do dia a dia. Conhecer o Michel, conhecer a vida dele também. E ele poder conhecer um pouco do Marcelo também. Muitos não gostam do Marcelo, Michel. Como eu sei que muitos não gostam de você também. Mas não tem problema. Assim, nem Jesus... As pessoas não gostaram nem de Jesus que morreu por eles na cruz. Então, assim... A gente não está aqui para agradar, a gente está aqui para fazer o que acha que é certo então, e não tem importância. Vou fazer o quê? Se fez e errou e volta atrás. Pelo menos eu não tenho essa importância nenhuma. Se eu percebi que está errado, Valdir, desculpa, eu vou fazer de novo. Marcelo, mais uma vez um abraço. Leva o nosso abraço aí a toda a família, a toda a empresa e tamo junto. Tamo junto. Abraço, gente. Até mais. Tchau.